Uma das coisas mais importantes durante o seu treinamento é saber quando e como aumentar o peso da barra. Você vai ver muitos vídeos aqui na internet falando que é simplesmente você aumentar 1 kg por treinamento, mas você sabe tanto quanto eu que isso não é possível fazer todo o treino e muito menos em todo o exercício. Alguns exercícios exigem mais atenção do que outros e quando você tem experiência com o treinamento, fica cada vez mais difícil subir o peso na barra. Ao ponto que atletas de elite muitas vezes treinam anos para aumentar 2 a 4 quilos em um recorde. Por isso o tema de progressão ele é muito importante, embora ele seja pouco debatido no YouTube brasileiro. Nesse vídeo você vai, junto comigo com exclusividade no canal Gabriel Martins Fitness, falar sobre formas de progressão de maneira da mais simples à mais avançada, na minha opinião, passando por 4 modelos. Meu nome é Gabriel Martins, do site Pentagon Train, e bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, eu trouxe 4 formas de progressão e antes de falar sobre elas, eu tenho que falar que esse é o meu ponto de vista como estudante dessas manifestações. Em primeiro lugar, nenhum desses títulos eu li sobre traduzido para português da forma que eu fiz. Eu tentei fazer aqui de algo que você veja a palavra e saiba do que a gente está falando, tá? Então você pode ver alguém falando sobre double progression, progressão dupla, e não está falando essencialmente disso, tá? Saiba disso. Primeiro, eu aconselho você isso, inclusive, a todo momento da sua vida. Não só julga a pessoa pela palavra que ela está utilizando, escuta a explicação e depois você compara e vê se é o significado da mesma palavra que você está usando. Isso para falar sobre ciência é muito importante. Então, deixado o aviso, vamos lá. Da mais simples, tá? Tanto que essa chama simples, para mais complexa, que coincidentemente ou não foi meu planejamento, mas se chamou evolução, beleza? O que é a progressão simples? É o seguinte, você vai fazer um peso com um determinado objetivo de repetições. Nesse caso eu coloquei 6, 6, 6, ou seja, você programou para aquele exercício 3 séries de 6 repetições. Você vai pensar para algum determinado exercício um objetivo de repetições. Nesse caso do meu exemplo aqui, vamos supor que é 3 séries de 8, tá? Mas aí você foi fazer a primeira vez e você conseguiu 6, 6, 6. A progressão simples significa que toda vez que você conseguir fazer uma repetição a mais, você faz e anota, beleza? Você fez o primeiro treino 666 e depois fez 766 no próximo treino. Você não estava sentindo tão bem, então vamos supor que você aumentou só uma repetição. Gabriel, pelo amor de Deus, eu só consegui fazer 555 no próximo treino. Não se preocupe, eu tenho um vídeo aqui no canal falando para você não ficar preso demais nesses números, tá? Porque eles são muito importantes, mas eles não são tudo. E você pode não ter conseguido naquele treino, mas no próximo você faz até melhor. Aqui você saltou uma repetição, vamos supor que no próximo treino você fez 877. Você aumentou muito mais repetições. Qual que é a ideia? Quando você chega em 888, ocorre a progressão. Chegou aqui, você aumenta o peso, não interessa como você sentiu. Simplesmente 888, treino que vem aumenta o peso. Beleza? O que vai acontecer dali pra frente? Não sei. Pode ser que no próximo treino você faça 444. Esse é o seu ponto de partida, você vai treinar, não importa quanto tempo, até chegar novamente no 888. Essa é a progressão simples, tá? Vamos direto e depois a gente vai comentando quando que entra cada um, quando você tiver o conhecimento, tá? A progressão dupla, por que dupla? Porque você está progredindo duas coisas. O que são, tá? Nesse caso, você está progredindo as repetições e as séries ao mesmo tempo, tá? Vamos supor que você tem um objetivo de fazer 666, 3 séries de 6 repetições, tá? Mas no primeiro treino você só conseguiu 3 séries de 5. O que você vai fazer? Ao invés de aumentar as suas repetições, você vai aumentar as séries, tá? Porque muitas vezes, né, você conseguiu 555, vamos supor assim, e foi relativamente difícil. Essa primeira série aqui, ela pode ter sido difícil, mas não muito. Se você aumentar uma repetição naquela primeira série, vai atrapalhar as outras. Qual que é a premissa da progressão dupla, tá? Fazer essas 3 séries iniciais vai ficar cada vez mais fácil, tá? Então, ao invés de dificultar essas séries iniciais, eu vou aumentar uma série depois. E o que rolar, rolou. Dessa forma eu consigo aumentar o meu volume, fazer mais repetições com aquele mesmo peso, sem atrapalhar o que eu já consigo fazer, entendeu? Então, essa é a ideia. Fiz 555. No próximo treino, vou adicionar mais uma série. Consegui só 3, tá? No próximo treino, aí sim, eu consegui fazer 4 séries de 5. Eu aumentei 5 repetições a mais do que treinos atrás. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar o salto, beleza? Consegui a 4ª série de uma proposta de 3 ou a 5ª série em uma proposta de 4, tá? Eu faço um aumento. Eu aumento uma repetição lá no começo e vou tentar de novo. 6, 6, 3. Beleza? Como que eu seguiria a partir daqui, caso ainda tenha ficado confuso?
663, eu vou buscar o 666. Consegui ele, eu vou aumentar mais uma série. 6, 6, 6, 2. Quando a quarta série alcançar 6 também, eu vou para 7. E aí eu vou estar progredindo com duas coisas ao mesmo tempo. Você conseguiu perceber? O peso aqui, ó, não muda, é o mesmo peso. 10 quilos para 3 de 5, 10 quilos para 4 de 5, 10 quilos para 3 de 6. Entendeu? Por isso que a progressão é dupla. Quando você chegar num teto aí qualquer, talvez seja 3 de 8 ou 3 de 7, não sei, não importa. Só quando você chegar nesse teto, você aumenta o peso. Beleza? Por isso que ela é progressão dupla, porque a gente não está preocupado tanto com o peso assim, a gente está preocupado em o quê? Masterizar a carga. A progressão tripla, tá? Acabei dando um spoiler aí, mas a progressão tripla, você vai se preocupar agora com 3 variáveis. O peso, as séries e a repetição. Na verdade, as séries você vai tentar manter, mas de outra forma. Como? A ideia aqui, pensando assim, antes de eu explicar como é que funciona, a ideia aqui é você ter séries boas. E o que acontece quando a gente está treinando? A primeira série é muito boa para força e hipertrofia, as últimas nem tanto, porque a gente consegue exercer menos força. Só que se a gente for esperto, mais esperto do que o peso, e abaixar o peso nas últimas repetições, a gente consegue manter aquela mesma luta que existia na primeira série. Dessa forma, você teoricamente tem séries mais produtivas, beleza? Então o que eu vou estar fazendo? Vamos supor que a minha proposta seja 3 séries de 5. Eu consegui fazer 5 na primeira e não na segunda. Então, ao invés de eu tentar novamente com 10 quilos, eu vou abaixar o peso. Geralmente, a gente vai estar abaixando o que? 10%, né? Então, aqui no caso, não ficaria muito bom o exemplo. Eu vou baixar 1 quilo só. Então, dependendo do exercício, não fica legal. Por isso que eu pus 7. Mas 7 é muito. Vamos colocar 8. A gente abaixou 20% só. 2 quilinhos. O que vai acontecer? Eu não consegui fazer 5, eu diminuo a carga, tá? E tento de novo. Aqui eu estava fadigado, mesmo com menos peso, eu só fiz 3 repetições. No treino seguinte, eu fiz 5. Ainda fiz 5, beleza? Isso daqui a gente não mexe ainda, tá? A gente só vai progredir quando o peso menor alcançar o limite de repetições, correto? Pode ser que aqui eu queira manter 4 para não cansar demais. Pode, é uma estratégia, está livre para usar. Porque o que interessa é o seguinte, a série mais leve, ou geralmente a última, tem que alcançar as repetições propostas. Nesse caso é 5. Quando a terceira série com menos peso conseguiu 5, aí sim eu tento fazer as 3 com um peso maior. Progressão tripla. Por quê? Estou contando a carga, estou controlando as repetições e estou controlando as séries. Beleza? As séries no sentido não de adicionar ou remover. As séries no sentido de mudar o peso que eu estou fazendo em cada uma. Existe outra perspectiva sobre a progressão tripla, tá? Existem diversas sobre todas elas. Como que seria a outra, tá? Não planejei falar isso nesse vídeo não, mas eu acho que seria legal. Eu vou até fazer de outra cor aqui. Qual que é a outra perspectiva sobre a progressão tripla? Eu mudo a quantidade de séries que eu estou fazendo, tá? Então, nesse caso aqui, vamos supor que a gente queira fazer 10 quilos para 2 séries de 8 repetições, tá? Esse é o objetivo, eu vou anotar aqui, ó. 8 e 8. Mas eu vou lá tentar as 8 repetições e vamos supor que eu não consiga. Eu fiz 6, aí eu fiz 4, resolvi diminuir o peso, fiz 8 quilos para 4 também, tá? Supondo, o que vai acontecer nessa outra perspectiva sobre a progressão tripla? Eu vou continuar treinando 6, 5 e aqui foi para 6. Consegui 6 repetições, como eu falei anteriormente, eu tiro essa série. Vamos supor que foi para 8 e 7 e depois foi para 8 e 8. Você viu o que aconteceu aqui de diferente? Eu tirei a série. Ela estava servindo apenas para alimentar o meu volume, entendeu? Para compensar o fato de eu ter feito menos repetições aqui, eu adicionei outra série mais leve. Isso é outra perspectiva sobre a progressão tripla. Estudando para fazer esse vídeo para vocês, eu vi gente explicando dessas duas formas. Qual é a melhor? Vamos discutir isso daqui a pouco. Antes a gente tem que falar sobre a evolução de séries. Essa está por último porque ela é a mais complexa. Você achou que estava difícil até agora? Não, ainda não estava. Tá? O que acontece aqui? Essa daqui eu vou ter uma proposição inicial em um espaço, uma amostra de séries e repetições que eu quero fazer. No caso, 3 de 6 a 8. Eu vou chegar na academia e eu vou escolher o que eu quero fazer. Eu quero fazer
mais pesado, eu faço 3 de 6. Eu quero fazer mais leve, mais repetições, eu faço 3 de 8. Quando eu vou progredir? Tá até anotado aqui. Seria quando eu conseguir fazer 8, 8, 8? E a resposta é não. Na evolução, séries de repetições evolutivas, você vai pular quando você quiser. E por isso essa é a mais complexa. Tudo depende da sua escolha e do seu objetivo. Eu quero ficar uma fase mais forte, eu vou treinar só aqui. E se eu conseguir fazer 7, 6, 6, eu posso pular. Desde que, se eu aumentar o peso, eu ainda consiga fazer 6 repetições. O que acontece? A maior parte das pessoas, quando faz 8, 8, 8, já tem uma ideia de que se ela aumentar o peso, ela vai conseguir fazer no mínimo 6, 6, 6. Mas às vezes não. Às vezes você só gosta de fazer 6 porque você gosta de escutar Iron Maiden, você faz 6, 6, 6 sempre e você já domina aquele peso e você sabe que se você aumentar, você não vai ter problema. Aumentei e não consegui, tira o peso e volta, tá? Você nunca vai fazer nada abaixo de 6 e nem acima de 8. Então, por isso, eles são mais complexos. Aplicações das séries e repetições evolutivas. Ou, na verdade, aplicações das formas de progressão. Beleza? Eu já expliquei. Se você quiser fazer o seu julgamento, faça agora. Escolha para o seu treinamento. Eu vou falar como que isso geralmente acontece. Iniciantes, simples. Não tem debate. Por quê? Porque o iniciante, primeiro, ele não sabe quando ele está chegando à falha e ele vai ter medo de treinar pesado. Então, ao você colocar uma progressão simples, você força o iniciante a conhecer o corpo dele, conhecer o que é falha, saber quando está ficando difícil, tá? Isso a gente não sabe. E você força o iniciante a treinar pesado, porque geralmente ele vai colocar menos peso do que ele aguenta, simplesmente porque ele não sabe o quanto o corpo dele aguenta e nem o cérebro dele está acostumado a ativar as fibras musculares. Essa é outra perspectiva. O cérebro dele, o corpo dele não sabe exercer força. A progressão simples vai ensiná-lo. Então essa é a mais comum e mais utilizada com o iniciante. A progressão dupla, ela aparece para pessoas que são mais no começo da fase intermediária. Por quê? Porque você ainda quer focar em pegar mais peso, tá? Mas você também você precisa de começar a ganhar massa muscular. O iniciante não precisa. O iniciante, ele precisa de ensinar o corpo dele a usar o músculo que ele já tem. O intermediário precisa de se preocupar em usar mais massa muscular. Então, geralmente, você vai optar pela progressão dupla. A pessoa que ainda é intermediária, e está precisando de mais complexidade no seu treinamento, a pessoa ela começa a saber usar o músculo tão bem que ela tem dificuldade de manter a performance por tanto tempo, tá? Porque o cérebro já está ativando muito massa muscular. Então o que ela precisa? Ela precisa de ganhar. O foco é hipertrofia. O foco de hipertrofia, a progressão tripla funciona muito bem, porque a gente sempre está com aquela sensação de primeira série próxima à falha, tá? E por mais que você tenha que diminuir o peso, o meu exemplo aqui foi para 3, depois para 5, mas muitas vezes você vai diminuir o peso e vai parecer que você nem diminuiu nada, porque você ainda está fazendo esforço. Vai estar mais leve, mas você ainda está fazendo esforço por bastante repetição. E muitas vezes para hipertrofia isso importa mais do que o peso que está na barra, tá? Então não só para pessoas mais avançadas, mais intermediárias avançadas, como para simplesmente exercícios que você se preocupa mais em hipertrofia, tá? De maneira geral, pessoal, você pode ter tudo isso aqui dentro do mesmo treinamento. Eu esqueci da evolução. As séries evolutivas, ela faz parte de um tipo de treinamento chamado autorregulado. Significa que você toma a decisão. E para você tomar a decisão, você precisa de duas coisas: conhecimento e experiência. O iniciante não vai saber fazer isso aqui e não deve, tá? Se a pessoa ainda não tem a forma boa, se a pessoa ainda não ganhou seus primeiros ganhos, se a pessoa não treina há muito tempo, ela tem que ficar longe disso aqui, porque ela vai fazer errado e vai dar tudo errado. Ela vai fazer 6 repetições péssimas e vai achar que está super forte. Esse não é o objetivo. O objetivo aqui é você saber o que eu preciso agora. Ah, eu preciso de tal coisa? Então eu vou treinar algumas semanas desse jeito. Quando chegar lá na frente, eu mudo. Dessa forma, o que está escrito no papel não dita o seu treinamento, por isso que ele é autorregulado. Agora, pensa comigo, você pode usar tudo isso daqui dentro do mesmo treinamento. Você pode usar o seu trabalho de porcentagem aqui, simplesmente forçando, porque tem que sair. Aquela porcentagem, teoricamente, você dá conta de fazer. Então vai lá e faz.
Você pode utilizar essas duas quando você está querendo ganhar massa muscular. Então tem várias estratégias. Aumenta a série, faz mais repetição, faz mais volume a partir das séries. É um exercício que é muito difícil de aumentar a repetição, é a elevação lateral, que eu tanto reclamo aqui no canal. Então vai e aumenta a série. Dessa vez você não tem que se preocupar em fazer repetição a mais, tá? É uma rosca, é uma extensão de tríceps, aumenta a série. É um exercício que você está precisando de hipertrofia, mas ele é composto, é um supino, diminui o peso, cara. Você não vai machucar se você falhar, você vai conseguir chegar próximo à falha mesmo com menos peso, de forma segura, e o que importa, na maior parte, para o treinamento de hipertrofia, é você danificar o músculo. O peso em si é muito importante ficar mais forte, mas se você está fazendo 8 quilos em vez de 10, não faz tanta diferença assim não. O que importa é você realmente exercitar aquele músculo, porque o foco é aí embaixo, não é em cima, diferente daqui, entendeu? E para exercícios onde você quer treinar o seu movimento, que eu gosto de chamar de exercícios suplementares, tá? Por exemplo, você fez o seu agachamento principal e depois você vai fazer um belt squat. Depois você vai fazer outra variação de agachamento. Você fez o barra alta e depois você vai fazer o front squat. Você fez o supino e vai fazer o supino inclinado. Esses exercícios cujo seu objetivo é treinar o movimento, pense em utilizar séries evolutivas, porque você vai saber. Naquele dia, vamos supor que a série principal cansou muito você, então faz mais volume, tá? Se o seu sistema nervoso central tá frito, se naquele dia você sentiu que a sua série principal te limitou de um ponto de vista muscular, então haja de acordo, escolha as suas repetições, escolhe fazer um pouquinho mais leve ou escolhe fazer um pouquinho mais pesado. Você pode tomar essa decisão porque o exercício principal, né, que teria uma progressão simples, já está decidido. O que acontece depois, vamos supor assim, a coisa que você não pode fugir no treinamento, que você vai falar, isso aqui realmente não tem como, eu tenho que fazer isso aqui. Simples, faz de qualquer jeito. A coisa que realmente está ali para te ajudar a melhorar, está ali para melhorar, limpar a sua forma, para melhorar a técnica, para melhorar o movimento, você vai de acordo. A coisa que está ali no final, para você realmente ganhar massa muscular, para conseguir a longo prazo ficar mais forte, ou porque você quer hipertrofia, você foca nas variáveis importantes para hipertrofia, que é esforço e volume. Esse é o vídeo que eu queria trazer aqui no canal. Eu estou vendo ali na câmera que ele está enorme. Eu espero que você tenha assistido até o final, porque esse papo aqui tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês. Escreve aqui nos comentários as formas de progressão que você usa e se você conhece uma dessas aqui por outro nome e qual a interpretação que você tem delas. Espero que ajude nos seus ganhos se você assistiu até aqui. Muito obrigado.